saudações vascaíno Washington Cunha, aqui no canal Falando de Vasco, trazendo notícias e informações, tudo sobre o gigante da colina, aqui no canal, beleza, galera? Antes das informações, bater aquela resenha de vascaíno para vascaíno. Galera, curta, se inscreva, aperte o sininho para receber notificações, todos os vídeos que a gente lançar aqui na plataforma. Conto com tua ajuda aí, dá essa moral aí, o canal é novo, tá começando, mas desde já, muito obrigado pela força de vocês, beleza? Vamos para as informações aí. Vasco amanhã, às 16 horas, vai estar entrando em campo, tá? Jogando a Copa do Brasil, a terceira fase da Copa do Brasil. Mas antes de eu destrinchar o assunto sobre o jogo do Vasco amanhã, tem algo aqui que eu preciso mencionar a respeito do Paê. Fica uma galera perguntando, Paê é um absurdo, 5 de maio tem que mandar embora. Paê tem que meter o pé no Vasco. Galera, Paê, ele tá com uma renovação e isso já faz parte dentro do contrato desde o início, quando ele chegou em 2023 no Vasco da Gama. O que isso implica? O passaporte do Paê, ele só vai poder ser liberado dentro da sua data em julho, no final de julho. Então ele não pode assinar, tá, esse fim de contrato 5 de maio, que ele não vai continuar com a permanência no Brasil. Então a data aí foi liberada, ele assina e mete o pé do Vascão, beleza? Já que o Vasco não tem a pretensão de continuar com esse jogador aqui, beleza? O contrato do Paê havia uma questão envolvendo o passaporte e com isso o camisa 10 não pode assinar até julho de 2025. Por isso que agora ele passa a constar na BID e no BIRA da CBF, tá? Então não tem jeito, galera. Sabemos que ele está lesionado, provavelmente vai ficar aí quase um mês aí meio parado, apesar que já está fazendo alguns trabalhos de carga, pressão, peso, tá já dentro de campo, mas Paê de fato vai com certeza estar fazendo aí um jogo aí de despedida, mas não vai ficar com o Vasco da Gama, já que ele não faz mais parte dos planos do Vasco da Gama. Ó, a passagem do Paê foram 7 gols, 13 assistências em 75 jogos, tá? O camisa 10, tá? Ele só foi determinante em alguns jogos, por exemplo, foi contra o Fortaleza, o Atlético Mineiro, tá? Onde garantiu algumas pontuações importantes para o Vasco. Mas fora isso, por salário que o Paê recebe no Vasco, é muito pouco, tá? Muito pouco. 7 gols, 13 assistências em 75 jogos é muito complicado, beleza? Então, essa informação sobre o Paê. E a gente vai discorrer outra informação que saiu agora fresquinho, já deve ter o quê? Umas 2, 3 horas. O Fernando Diniz já está em atrativa com o Vasco da Gama, tá? Já que o Fábio Carille foi demitido após a derrota ao Cruzeiro, e o Fernando Diniz já está nessa atrativa, vendo aí os valores. Entrou mais um time aí querendo contratar o Fernando Diniz e vem com força, tá? É o time mexicano, está na briga, tá? Vou estar lendo aqui a matéria, tá? Do RTI Esporte, provavelmente é um jornal mexicano, e fala assim, ó: nesta quarta-feira, dia 30, hoje, o Atlético San Luis do México confirmou a saída do técnico deles, Dominique Torrente, tá? De cargo de treinador. Agora o México busca um outro técnico. Fernando Diniz entrou na mira, sendo um dos nomes que consta na lista. A informação é do portal TRE Esporte, tá? O presidente do time mexicano definiu um aumento de teto salarial em busca de um novo comandante. Os valores giram em torno de 1 milhão, tá? 1 milhão por mês, tá? Este fato pode ser determinante para uma decisão para o Diniz preferir fechar com o clube, o Atlético San Luis, tá? Do México. E além do salário, tá? De 1 milhão por mês, ainda eles vão estar dando moradia ainda para o técnico e sua família, num condomínio lá luxuoso. Enfim, é bem tentador,
Porém, essa decisão não cabe a mim e nem a você, tá? Já que ele está nas atrativas aí com o Vasco da Gama. Beleza, galera? Falando agora sobre o jogo amanhã. Vasco chegou ontem, na madrugada, tá? Foi recepcionado mais uma vez pelos torcedores vascaínos, que tá em todo o solo brasileiro, irmão. Tá em todo o solo brasileiro. Onde tu botar os pés, a planta dos seus pés, terá um vascaíno lá, beleza? Então, lá em Ponta Grossa, em Paraná, a galera foi lá e começou a vacionar, como sempre, o Verrete, o Felipe Coutinho e o Maestro, né? Isso eu acredito que vacionar o Felipe Maestro é uma forma de protesto positiva por conta da saída do Carille. Tiraram foto, fizeram tudo aquilo que um torcedor fanático, tá, pelos seus ídolos fazem, tá? E o Vasco está se preparando para o jogo amanhã às 16 horas contra o Fantasma Operário pela terceira rodada da Copa do Brasil, tá? Transmissão vai ser no Sport TV e no Premier. Juiz vai ser o Anderson Daronco, tá? E na sala do VAR, o Wagner Reuei, tá? Vasco Operário, Copa do Brasil, às 16 horas. Vamos estar cobrindo numa live aí, tá? No canal. Eu vou estar passando para vocês tudo direitinho. Vou estar deixando aqui a descrição do canal onde eu fui convidado a participar dessa live aí. O canal aí falando do Vasco aí, tá em parceria com outros canais. Eu sempre vou deixar na descrição aí para todo mundo, beleza? Nos acompanha. Eu vou estar sempre deixando aqui a descrição, tá? Ponta Grossa, Paraná, estádio Germano Kruger, tá? Beleza, galera? Lembrando, Vasco já tem acumulado na Copa do Brasil 5.733.000, porque venceu a União de Rondonópolis e também o Nova Iguaçu no Engenhão. Beleza, galera? Ó, vamos falar aqui uma coisa, muito necessário, tá? Muito necessário tocar no assunto. Quais das competições o Vasco deve priorizar? De repente você quer ir como torcedor vascaíno a Copa do Brasil. De repente você, outro torcedor vascaíno, quer a Sul-Americana porque é mais fácil. Ou você quer priorizar o Campeonato Brasileiro. Quais das três competições que Vasco se encontra nesse ano de 2025 você quer que Vasco priorize? Inclusive, vou estar deixando aqui um grande amigo, né, que faz também parte aqui do canal Falando de Vasco. A gente também sempre estamos lá com ele, o Fernando, tá? Do canal Vascaíno em Ação, lá de Angra dos Reis. Vou estar deixando ele aí com seu feedback, quais das competições o Vasco deve priorizar no ano de 2025, beleza? Bem, gente, eu sou Fernando Rezende, do canal Vascaínos em Ação, e agradeço aí ao meu amigo Washington Cunha, do canal Falando de Vasco, né, por poder participar. É uma honra e um privilégio poder participar do seu canal, meu amigo vascaíno, gente boa toda a vida, o Washington Cunha. Bem, Washington, vamos lá. O que o Vasco pretende, quais são as aspirações do Vasco nesse Campeonato Brasileiro em 2025? A minha opinião é a seguinte, vou falar rapidamente, vou falar com muita sinceridade, com muita franqueza e com o atual panorama que o Vasco passa pra gente. Acho que o Vasco vai brigar, infelizmente, para não cair. A nossa guerra serão os 45 pontos. Com esse time, com essa equipe aí totalmente desestruturada, totalmente sem um rumo, sem um comando, sem técnico, sem diretoria, sem nada. E a gente ainda tem que aturar alguns jogadores malas, jogadores que não têm condições de vestir a camisa do Vasco. Então a minha opinião é que talvez na Sul-Americana e na Copa do Brasil faça alguma coisa diferente por ser mata-mata e tal, mas Campeonato Brasileiro, a nossa luta é na parte de baixo da tabela e infelizmente é a luta que tem se desenhado nos últimos anos, para não cair para a Série B. Essa é a minha opinião, tá bom, Washington? Aquele abraço, amigo, saudações vascaínas para você e para toda essa galera aí do seu canal Falando de Vasco, porque é gostoso falar de Vasco. Se é gostoso falar de Vasco, vamos continuar o quê?
Falando de Vasco. Um abraço, gente, um abraço. Tá aí, galera. Aí o ponto de vista aí desse grande vascaíno, várias histórias aí, quando a gente tá na live aí, eu me debulho, tá? Em contos, né, vascaíno aí desde 1800 e alguma coisa. É o camarada aí, ele tem história aí e é um baita de um vascaíno, beleza? Galera, quero estar passando aqui para vocês o que aconteceu dentro desse comentário do Fernando do canal, tá? Que ele acabou aí de mencionar aí o seu ponto de vista, tá? No canal Vascaíno em Ação. Ó, vamos lá. Copa do Brasil ontem, Retrô e Fortaleza, 1-1. Retrô perto do Fortaleza é mais fraco. Foi um sufoco esse jogo, meu irmão. Internacional em Maracanã, tá? Foi 1-0 Internacional, 98 minutos, meu irmão. No acréscimo, os caras conseguiram fazer um gol. Claro que era um jogo de ataque contra a defesa. Era um jogo onde o Inter foi predominante, mas o Maracanã, tá, se portou muito bem, tá? E teve 2 gols anulados, se eu não me engano. Maringá e Atlético Mineiro, onde até o Cuca lá foi xingado lá de time pequeno, time medíocre. Maringá e Atlético Mineiro, 2-2, irmão. 2-2. Os caras estavam vencendo e eles conseguiram empatar, tá? O Atlético Mineiro que eu tô falando, tá? Então, Copa do Brasil tá muito pegado, até mesmo para times de menos expressões. Fluminense e Aparecida, 1-0. Também foi um outro jogo dentro do Maracanã, tá? Assim se diz de passagem, que o Fluminense poderia estar na cabeça, né? Aparecidense, vamos dar goleada. Não foi assim, irmão. São Paulo, Náutico 2-1, Botafogo nesse momento, agora que eu tô gravando, tá 3-0 em cima do Capital, isso já era de se esperar, e está correndo outro jogo também, Ceará e Palmeiras estão jogando, tá 1-0 Palmeiras, que eu tô acompanhando aqui. Passando essa importância desses jogos, esses placares, inclusive ao vivo agora nesse momento que eu gravo, que a Copa do Brasil é difícil, pacas. E está se tornando cada vez mais, cada ano que se passa, mais difícil. Porque os times que a gente considerava pequenos estão passando a dar e trazer dificuldade. Os times estão começando a ganhar mais corpagem, mais dinâmica, tá? Mesmo o futebol é dinâmico, bacana, beleza. Mas os times pequenos, mesmo com elenco e mesmo com a folha salarial, que às vezes um jogador, tá? Tipo do Corinthians, tipo do Flamengo, tipo do Palmeiras, tá? Um jogador bate quase o elenco todo de um time pequeno, os caras vêm bem treinados. E isso só confirma a minha teoria, tá? Que antes o time do Vasco era mal treinado, tá? Pelo seu antigo técnico. Muito mal treinado. Porque você vê os times aí batendo de frente com o Internacional. Maracanã, cara. Batendo de frente com o Internacional, entendeu? Você vê aí o Maringá batendo de frente aí com o Atlético Mineiro, tendo Hulk lá, tendo Scarpa. É complicado, irmão. Entendeu? Então, assim, isso é para trazer que amanhã o Vasco pegando um Operário, não pode considerar como o time da Série B, que foi campeão, tá? Foi campeão dentro do seu campeonato, e considerar como time pequeno. Vai dar trabalho, tá? Vai dar trabalho. Se na Sul-Americana, que é um campeonato que você, torcedor vascaíno, considera dentre os três o mais fraco, o Vasco mal treinado e precisando de peças de reposição, a gente não vê a hora dessa janela se abrir para haver uma rota corrigida, né? Já que 2 janelas foram abertas, não conseguiram corrigir os erros. Que nessa janela possa corrigir esses erros para que o Vasco venha performar melhor. Porque a Copa do Brasil está pegado. Sul-Americana, o Vasco está fazendo vergonha. Está bem vivo? Está bem vivo. Mas o predominante vai ser esses 3 últimos jogos que o Vasco vai pegar agora. Puerto Cabello, Lanús, tá? Puerto Cabello vai ser lá na Venezuela, Lanús vai ser na Argentina e depois vai pegar o Melgar. E toma ali a altitude de novo lá em Arequipa, lá no Peru.
aonde o Vasco passou a vergonha, 35 minutos, 3-1, deixou os caras empatar, e se tivesse mais 5 minutos, o Vasco tomava uma virada. E isso foi que eu perguntei ao nosso amigo Fernando, tá? Qual é o campeonato que o Vasco tem que priorizar? Eu, particularmente, o Vasco tem que priorizar o Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro precisa ser prioridade do Vasco, até que o Vasco se acerte com um técnico, seja ele Fernando Diniz ou não, precisa de um técnico para treinar esse time. O Vasco precisa de peças de reposição, como na zaga, ponta esquerda, volante. Precisa de meia, porque a gente só tem o Coutinho Paê, ó, conforme eu falei, já vai estar metendo o pé e também não tem performado conforme os números eu trouxe aqui. Então o Vasco precisa também de um sombra para o Verratti. Então a gente precisa estar vivo no Campeonato Brasileiro, porque o Campeonato Brasileiro vai oportunizar outras competições. E a gente não passar mais um ano torcendo com esse futebol aí e ser rebaixado. Me desculpa, eu sou vascaíno, mas sou franco. Com esse time jogando que tá, vai ser rebaixado. Vai ficar lutando mais um ano para não ser rebaixado e passar mais uma vergonha? Ou ficar trabalhando no meio de tabela? Porque a intenção nossa é ver o Vasco ser campeão. Campeão de quê? Você não consegue, numa das competições mais fracas que tem, não performar. Beleza? Então, galera, amanhã a gente vai estar numa live aqui, tá? Aqui não, melhor dizendo, né? No canal do Pablo, o canal Vasco da Colina, tá? Canal do Pablo, Vasco da Colina, às 15 horas da tarde, estaremos numa live, 1 hora antes do jogo do Vasco rolar, tá? Já entra lá, começa a interagir conosco, a gente vai estar reagindo na hora, ao vivo lá, o jogo do Vasco contra o Operário na Copa do Brasil, beleza, galera? Vamos lá, curte, se inscreva, aperte o sininho, dá essa moral no canal. Tamo junto, canal Falando de Vasco, em parceria com essa galera aí. Fui!